nossa aula de história de hoje, vocês vão abrir na página 72. Nós estamos falando em história sobre as transformações nas cidades, de como as cidades eram antigamente e como as cidades são atualmente. Bom, na última aula de história do Eclésio, eu falei um pouquinho sobre a cidade do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos continuar falando sobre o Rio de Janeiro. Em 1903, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro era Francisco Pereira Passos. Marquem os nomes e as datas, tá? Em 1903, quem era o prefeito do Rio de Janeiro? Francisco Pereira Passos. Com o apoio do Rodrigues Alves, presidente do Brasil na época, ele decidiu reformar, modernizar e higienizar a cidade. Foram construídas avenidas bem largas, arejadas, embelezadas com um prédio no estilo europeu, praças, árvores e monumentos. As fotos a seguir mostram as transformações ocorridas entre 1903 e 1910, ou seja, em 7 anos, quais foram as mudanças da antiga Avenida Central, atualmente Avenida Rio Branco. Antigamente se chamava Avenida Central e hoje se chama Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. Bom, na foto mais amarelada, a primeira foto, nós temos ali a demolição das construções antigas na Avenida Central, tá? Essa era a Avenida Central, em 1903, na qual o prefeito daquela cidade era Francisco Pereira Passos. Na segunda foto, nós temos ainda a Avenida Central, em 1910, ou seja, 7 anos depois, como que ficou toda essa transformação. Na foto de cima, eles demoliram tudo, e na foto de baixo já estava tudo construído, novo, moderno, enfim. Na página 73, a gente continua falando sobre a Avenida Central. Na Avenida Central foram construídos edifícios do governo, jornais, clubes, hotéis e sedes de empresas. Além disso, ele se tornou um importante centro de negócios, cultura e compra e lazer das pessoas elegantes. Olha que legal, ali é o Teatro Municipal da Escola Nacional de Artes e Avenida Central, no Rio de Janeiro, em 1909. Olha que lindo que ficou esse lugar. A exclusão dos mais pobres. Olha o que aconteceu. Muitas construções antigas do período colonial foram destruídas por conta desse movimento de modernização, por conta dessa nova fase que eles destruíram tudo, demoliram tudo para construir essa parte bonita aí. A população com baixo poder aquisitivo, ou seja, as pessoas mais pobres que viviam naqueles casarões de aluguel, nos cortiços que eu mostrei, tiveram que procurar em outros lugares para morar. Muitas pessoas migraram para os morros, tá? Que ainda não tinham sido atingidos pelas reformas. Então, o que aconteceu? As pessoas daqueles cortiços lá da página, vou falar aqui para vocês, que eu expliquei para vocês aqui. Lá da página 71, nós temos ali as fotos dos cortiços, a foto dos cortiços ali embaixo, tá? Uma foto preta e branca. E aí, aquelas pessoas ali, elas tiveram que sair dali, porque foi tudo demolido, como tem na página 72 a foto. Foi tudo demolido, elas tiveram que sair de lá e procurar outros lugares para morar. E aí, o que aconteceu? Eles procuraram os morros para poder morar, construir suas casas. E aí, nós temos imagem do Morro do Pinto em 1912 e temos a imagem do mesmo morro atualmente. Olha a diferença, olha como superlotou os morros. E esses morros lá do Rio de Janeiro, que são chamados de favelas, tá? São esses morros que são superlotados, com casas muito próximas uma das outras, que hoje em dia são chamadas de favela, tá? São pessoas de fraco poder aquisitivo, ou seja, muito pobres, que não tinham mais como continuar nos cortiços, porque eles demoliram tudo e tiveram que procurar os morros para poderem morar. É isso aí, gente. Na nossa aula de hoje foi só a explicaçãozinha mesmo, básica daquela época lá no Rio de Janeiro, tá bom? Um grande beijo.